Me apresentando de novo, né? Meu nome é Orlando, tá? Eu sou especializando em terapia intensiva pelo CPET, estou no primeiro ano, e o tema hoje da aula é o síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Que o doutor estava falando, a síndrome do desconforto, ela não é só uma síndrome dentro da terapia intensiva, né? Ela acaba sendo uma entidade de tão importante que ela é, certo? É, Bom, tentei procurar uma definição, né? Claro que como ela é uma síndrome, ela vai ter vários critérios, né? E eu acabei encontrando essa definição, que é síndrome de desconforto respiratório, uma lesão da barreira alveolar com alteração da permeabilidade vascular associada a edema intersticial e alveolar, com repercussões funcionais, certo? Durante muito tempo, né, os pesquisadores tentaram entender melhor como que a SARA funciona, tanto que até hoje a gente tem vários critérios que foram ao longo do tempo se desenvolvendo, né? Nenhum critério era bom o suficiente porque não pegava todas as definições, não conseguia abranger todos os pacientes. Então, com o tempo, esses critérios foram sendo alterados, né? Tudo começou assim nos anos 70, né, com um cirurgião, né, o Dr. David Ashba, que definiu a síndrome de desconforto como uma taquipneia aguda, hipoxemia e perda da complacência, certo? Esse artigo dele, se eu não me engano, saiu em 1967, tá? E aí, com o tempo, esse é o artigo dele. Foi um artigo com 12 pacientes, né? Foi um artigo bem pequenininho, um estudo pequeno, lá nos Estados Unidos, junto com o departamento de cirurgia torácica, do pessoal da torácica, e, e ele ficou vigente até os anos de 94, mais ou menos, né? Quando teve o consenso americano e europeu. Nesse consenso, eles começaram a definir, tiveram outros critérios, né? Além do início agudo, né, eles colocaram a oxigenação, a radiografia e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, certo? Além disso, nesse critério americano e europeu, surgiu essa denominação da lesão pulmonar aguda, certo? Era como se fosse uma SARA mais leve, né? Para eles não definirem todos os pacientes como SARA, eles tinham essa definição de lesão pulmonar aguda, em que o paciente tinha uma oxigenação melhor do que o paciente que tem SARA. Então, assim, o paciente que tinha a síndrome do desconforto tinha uma relação PF menor que 200 e na lesão pulmonar aguda menor que 300. O último critério, que é o que a gente usa ultimamente, né, que a gente tem usado, é o critério de Berlim, que surgiu em 2012, certo? E aí o critério de Berlim, além de colocar o tempo de instalação, porque todos eles definiam como uma síndrome aguda, certo? Só que o critério de Berlim trouxe que deveria ser, os sintomas deveriam ter uma semana, certo? Desde o início do insulto clínico, né? Ou ter uma nova piora do paciente que já estava internado. Além disso, ele trouxe mais definições do exame radiológico, com opacidade bilateral, né? Excluindo derrame, atelectasia ou nódulos, tá? E também, como critério, ele definiu que a gente deveria afastar outras doenças que poderiam causar uma confusão com a síndrome de desconforto, né? Então, o derrame deveria ser excluído causas cardiológicas ou de sobrecarga volêmica desses pacientes, certo? Ah, e aí ele trazia também o critério de oxigenação para definir a gravidade e classificar os pacientes que tinham síndrome do desconforto, né? Então, quando a relação entre a pressão parcial de O2 e a fração de oxigênio fosse entre 300 e 200, seria uma síndrome de desconforto considerada leve, né? Quando ela era entre 200 e 100, uma definição de moderada. E menor que 100, a síndrome de desconforto grave. Agora eu vou começar a falar um pouquinho da fisiopatologia, né, da SARA, que é uma coisa bastante importante, né? Tanto no nosso dia a dia, a gente acaba vendo os pacientes evoluindo desde o início dos sintomas até acabar sendo na ventilação, e a gente acaba esquecendo que isso tudo acompanha a fisiopatologia da doença em si, certo? Com o tempo de evolução e tudo mais. Então, inicialmente,
começa com a lesão estrutural do alvéolo, né? Então tem um insulto, e então o alvéolo, um insulto dentro do alvéolo que começa a ativar a resposta imune inata e celular, tá? Com a ativação dos macrófagos residentes, né? E esses macrófagos eles acabam liberando várias citoquinas, várias substâncias pró-inflamatórias e ativando neutrófilos. Esses neutrófilos, eles acabam vindo da corrente sanguínea, certo? E eles, como parte do processo de ação deles, acabam liberando mais substâncias que acabam lesionando, né? Eu vou mostrar todas elas para frente. Com isso, ocorre a perda da barreira funcional, tá? Com edema alveolar intersticial e inativação do surfactante, certo? Dentro disso tudo, o macrófago ele libera o TNF, né? O fator de necrose tumoral. E o fator de necrose tumoral ele consegue atrair plaquetas dentro do processo inflamatório e isso causando microtrombos. Então, para a gente pensar que a doença não acontece só no alvéolo, mas acontece também no interstício e também acontece dentro dos capilares que passam ali perto dos capilares alveolares, certo? E, com conseguinte, a formação da membrana hialina. Aqui essa imagem, tá? Eu espero que dê para ver bem, não sei se vocês estão vendo, espero que dê para ver bem todo o processo, né? Sempre que, ó, começa a injúria e aí essa injúria leva à resposta inflamatória, que vai ativar o macrófago que fica dentro do alvéolo, né? Esse macrófago liberando essas substâncias pró-inflamatórias acaba ativando uma cascata infinita, assim, atraindo tanto neutrófilos quanto ativando monócitos, tá? Aí os neutrófilos acabam liberando essas substâncias que elas por si acabam lesionando, né, os pneumócitos tipo 1. Desculpa, doutor. Lesionando a barreira. Tá dando para ouvir? A barreira alveolar, né, que é feita do pneumócito tipo 1, e fazendo com que ocorra tanto edema, né, já que perdeu a barreira, ocorre um edema dentro do alvéolo, quanto no interstício, né? Tá certo? E beleza. Com tudo isso, né, com essa migração de proteínas, com a mudança dentro do ambiente alveolar, acaba que, primeiro, os pneumócitos de tipo 2, né, que são as células que produzem o surfactante, eles acabam sendo lesionados e acabam morrendo. E também ocorre a inativação do surfactante, que está bem aqui, ó, certo? Então, com tudo isso, acaba colapsando esse alvéolo, né? Esse alvéolo acaba deixando de ser funcional, certo? Essa primeira fase é chamada de fase exudativa da doença, tá? Quando o alvéolo é completamente, tá acontecendo esse processo inflamatório todo dentro dele, certo? E é muito interessante para a gente ver que, assim, a gente até viu isso nas outras aulas, né? Nas aulas de fisiologia, que o distúrbio VQ aqui não é só um distúrbio purchante, né? Mas a gente também tem um espaço morto. Esse paciente ele tem microtrombos que vão dificultar a irrigação do alvéolo, né? Então a gente não tem só um tipo de distúrbio dentro da síndrome do desconforto, certo? Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né? É a formação da membrana hialina, certo? Uma membrana de colágeno que faz parte do processo, né? Ela começa como se fosse, não sei se eu posso chamar de cicatrização ou devido ao processo inflamatório. Ela não é um pneumócito, né? Ela não tem a função de ser uma barreira bem seletiva. Então, por isso que acaba tendo esse edema, essa troca de fluidos, tá certo? Essa é a primeira fase da doença, né? Essa doença, ela vai, a síndrome do desconforto, ela vai evoluindo e vai passando por outras fases, né? A fase proliferativa, certo? Que ela começa a partir do 7º ao 10º dia, né? Com restauração do tecido e aumento das células progenitoras e pneumócitos do tipo 2. E essa doença também pode evoluir para a fase fibrótica,
né, fibroproliferativa, com uma lesão muito extensa da membrana basal e fibrose intersticial e alveolar, certo? Então, aqui, ó, a fase proliferativa, né, a gente consegue ver os pneumócitos começam a aumentar, né? Os pneumócitos do tipo 2, eles têm tanta função de produzir o surfactante como se diferenciar em pneumócitos do tipo 1. Então, teoricamente, nessa fase que se restabelece a barreira alveolar, certo? Ainda com o processo inflamatório, a gente consegue ver, né? Tem ainda edema dentro do alvéolo, só que assim, os fibroblastos eles são mais transitórios, tá? Essa fase fica entre o 37º e o 10º dia. E a próxima fase é a fase fibrótica, né? Nem todos os pacientes evoluem para a fase fibrótica, né? E a gente consegue ver isso nos pacientes que estão mais tempo internados. Essa fase geralmente é do paciente que está possivelmente em longo tempo em ventilação mecânica, né? Ele perde completamente a barreira, né, do alvéolo e começa a substituir, né? Tem essa grande formação de fibroblastos e desse depósito extracelular, dessa matriz extensa aqui, certo? E aí a gente vê que na evolução da doença do paciente que não evolui bem, no paciente que está com ventilação mecânica há bastante tempo, o alvéolo praticamente perdeu toda a função dele, né? E a gente consegue ver bastante isso, por exemplo, aqueles pacientes que já têm alteração da mecânica pulmonar, quando a gente vai calcular a driving pressure e tudo mais, geralmente esses pacientes já estão nessa fase, certo? O paciente que chega para a gente, que está na fase exudativa, é aquele paciente que tem também bastante shunt, né? Aquele paciente que a gente vê que a gente aumenta muitas vezes a FI dele, aumenta a fração de oxigênio, e ele não consegue aumentar a saturação, né? Porque a gente vê que esse alvéolo muitas vezes não tem como fazer o processo de oxigenação. Certo. Dentro da fisiopatologia, né, existe um conceito, é o conceito do Baby Lung. É um conceito de um médico que é anestesiologista e também um intensivista, se eu não me engano é Luciano Gattanoni, e que é da Universidade de Milão, e ele desenvolveu esse termo, né, esse Baby Lung Concept. É assim, esse paciente com SARA, né, ele tem uma parte do pulmão que é funcional e uma parte não funcional, certo? E muitas vezes esse paciente é ventilado como se tivesse um pulmão normal, por exemplo, né, na ventilação mais convencional, que eles ventilavam a 12 ml por quilo lá. Aí esse pesquisador ele viu que muitas vezes o paciente com SARA tinha a semelhança, o pulmão do paciente de SARA tinha a semelhança de um pulmão de uma criança de 5 a 6 anos, né? Ele não tinha a complacência de um pulmão de adulto, ele não tinha capacidade para o volume de um pulmão de adulto, certo? Então esse conceito surgiu e guiou, na verdade, a ventilação protetora, né? Para que a gente usa mais atualmente. Aqui na primeira imagem está mostrando um paciente que está, né, supinado. Ele tem essa parte funcional, que é o azul mais claro, e essa parte não funcional, certo? E essa segunda imagem é o paciente que está pronado, né? E nesse artigo aqui, essa imagem de um artigo recente desse mesmo escritor, né, sobre o COVID. E ele fala que assim, a gente consegue aumentar a nossa parte funcional do pulmão na prono, né, consegue ventilar melhor o paciente com o paciente pronado. Só que ele fala também de uma coisa que ele chama de vórtex da Ville, né? O paciente que tinha essa capacidade funcional grande, só que mesmo assim não ventilado bem, né? Com a ventilação agressiva, uma ventilação que não é para o baby lung, né? Que não é para o pulmão do doente com SARA, ele acaba desenvolvendo, diminuindo ainda mais a parte funcional. Aí aqui essa parte aqui, por último, é a final, sabe? Desse vórtex que ele chama vórtex da Ville. Então diminui muito a parte funcional e a parte que não é funcional aumenta bastante.
Então, esse paciente cada vez mais perde complacência, né? Tem um aumento da resistência das vias aéreas, né? E então, esse paciente cada vez mais grave. Aqui outra imagem para a gente, para demonstrar como que funciona o Baby Lung, né? Aí aqui ele mostra, né, que tem vários alvéolos que são colapsados na base, certo? E outros alvéolos que não são colapsados. Aí o que ele demonstra? Aqui nessa figura A, que muitas vezes a gente quer, assim, fazer o volume minuto ideal para o nosso paciente, né? E aí a gente acaba, às vezes, distendendo demais, hiperdistendendo os nossos alvéolos que estão bons no momento que eles não estão colapsados e fazendo ainda mais volutrauma. Então, é disso que ele chama de vórtex do Ville, sabe? A gente acaba tentando ventilar o paciente de um jeito que a gente acha que aprendi daquele jeito, aquele é o correto, né? E acaba fazendo mais lesões. A gente até discutiu isso em aula ultimamente, nas últimas aulas. Acho que tem até uma imagem, acho que é a próxima parecida. Assim, ó, do alvéolo, né, que não é funcional, que ele não consegue ser ventilado, e do alvéolo que está funcional. Então a gente pensa, né, vamos aumentar a PIP para ver se a gente consegue reagrupar esse alvéolo, né, homogeneizar esse pulmão. Só que muitas vezes isso não acontece e a gente acaba fazendo o quê? Lesionando mais o nosso alvéolo que ainda é bom, certo? Então esse conceito ele é importante porque ele guiou e a fisiopatologia da SARA guiou o desenvolvimento dessa ventilação mais protetora, né? Bom, na SARA, além das etiologias, chamadas etiologias, existe mais, a gente chama mais de fator de risco, né? Fatores de risco para desenvolver uma SARA de lesão pulmonar indireta, né? E a de lesão pulmonar direta. A de lesão pulmonar indireta acabou que foi na última aula ela foi estudada um pouco, o pessoal conversou sobre ela, né? E entre as principais, a gente tem sepsis de foco não pulmonar, né? Trauma não torácico, ou choque hemorrágico, pancreatite, o paciente que é grande queimado, tá? Overdose, transfusão sanguínea, o bypass cardiopulmonar e edema de reperfusão após transplante de pulmão ou embolectomia. Tá? Na lesão pulmonar direta, a gente tem os fatores de risco, né? A aspiração do conteúdo gástrico, contusão pulmonar, inalação de gás tóxico, afogamento e infecção pulmonar difusa, tá? Que aí entra, né, o COVID, né, o que a gente tem hoje em dia, principalmente, tá? Bom, além disso, na verdade, tem um artigo que trazia doenças que mimetizam, né, a SARA. Deixa eu até pegar aqui. Mas que também são consideradas, podem ser consideradas como lesão pulmonar indireta, né? Como uma IC descompensada, né? Uma insuficiência cardíaca congesta, doenças intersticiais do pulmão, tá? Doenças do tecido conectivo também, como uma polimiosite, outras doenças que ele traz são doenças hemorrágicas do alvéolo, como o Goodpasture, né? Então, além dessas daqui, existem doenças que podem mimetizar uma síndrome de desconforto respiratório, tá? Tá ok. Do quadro clínico, então, do paciente com SARA, né? É um paciente que vai apresentar insuficiência respiratória aguda, né? Apresentando hipoxemia, hipercapnia e acidose respiratória, muitas vezes. Ele tem que ter esses fatores predisponentes, né? Essas etiologias, tá? E ainda tem que ter o exame radiológico, né? Seguindo os critérios que a gente tinha visto anteriormente, tá certo? Então, aqui eu só trouxe umas imagens, né? Mostrando que o exame radiológico ele tem que ser difuso, né? A lesão tem que ser difusa, tem que ser bilateral, certo? Outros métodos que auxiliam a gente hoje em dia, para a gente, além de fazer o diagnóstico de SARA, afastar outras causas, é o ultrassom à beira-leito, né? Quantas vezes o paciente não chega lá na UTI, a gente acaba fazendo ultrassom para ver como que está a função cardíaca desse paciente, para ver se a gente consegue afastar IC desses pacientes, né? Conseguimos ver o pulmão dele, ver se
se é um paciente que já está com gesto. Então, além da tomografia, além da radiografia, a gente também tem o ultrassom como também uma forma de diagnóstico, né, e de avaliação do paciente com SARA, certo? Bom, a parte do manejo do paciente com SARA, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, pensando naqueles conceitos da fisiopatologia, é ter uma ventilação protetora, né? Acho que o Marcelo vai conversar melhor sobre isso na próxima aula, certo? Que é a ventilação para a SARA. Outra estratégia que a gente usa bastante é a posição de prona, tá certo? Estratégias que não são ventilatórias, que também são usadas nos nossos pacientes, é o manejo conservador de fluidos, né? O uso de bloqueadores neuromusculares, o uso de corticoterapia e óxido nítrico, certo? Além do suporte extracorpóreo também como outro manejo do paciente. Claro que é importante também não esquecer dos cuidados do paciente crítico como um todo. Aí aqui eu achei um artigo muito interessante, né? Porque a SARA, que eu falei no começo, ela é uma entidade dentro da medicina intensiva, da terapia intensiva. Então, assim, ela já é estudada há muito tempo, né? Esse artigo ele traz, acho que é menos de 40 anos, né? Mas ela estudava há mais de 40 anos. Então, aqui nesse artigo eu achei legal porque ele traz os grandes estudos que demonstraram melhora para os nossos pacientes, que trouxeram benefícios para o tratamento, estudos que ainda são indeterminados se trazem ou não, né, benefício para o tratamento do paciente, e estudos que comprovadamente já trazem malefício para os nossos pacientes. Claro que ele é um pouco, essa imagem é um pouco desatualizada, né? Ela é do Covid, ela é da época do Covid, só que ela traz aqui a hidroxicloroquina ainda, né, como possíveis tratamentos a serem estudados mais para frente, certo? E aí eu vou falar de algum desses estudos estando no manejo do nosso paciente, tá bom? Então, no manejo do paciente com estratégia ventilatória, né, existe esse estudo que é o estudo ARMA, tá? É o estudo do ARDSNET, certo? Então, é quando a gente começou a pensar em uma ventilação mais protetora, uma ventilação que eles usavam. O estudo ele compara o paciente que era ventilado a 12 ml por quilo e o paciente ventilado a 6 ml por quilo, certo? E ele trouxe uma redução de mortalidade, né, em 180 dias, comparando uma com a outra, de 39%. Ah, eu coloquei ao contrário, desculpa, gente. A mortalidade é menor com o paciente com 6 ml por quilo. Eu coloquei só o contrário aqui, tá? 39 é com 6 ml por quilo e 31 é com 12 ml por quilo, tá certo? Então, esse foi um dos grandes artigos que trouxeram mudança aí para o modo da ventilação e tratamento dos pacientes. Quando estava pesquisando, eu vi também que tem, né, o Dr. Tess citou em aula, um estudio, um pesquisador, Marcelo Amato, ele também tem um estudo de 98, né, que compara pressões maiores e pressões menores com volumes menores e para tentar ver se diminuir a mortalidade dos pacientes. E eu acho que talvez o estudo seja até anterior, né? Esse estudo ARMA é até posterior a ele. Eu não entendi muito bem por que não trouxe, por que essa imagem aqui, ó, não sei se por que não trouxe o estudo do Marcelo, mas quando eu estava pesquisando, eu vi que ele era importante para o tratamento do paciente com SARA, certo? Bom, outra estratégia ventilatória, né, é a prona dos pacientes, é a posição de prona, certo? Então, esse estudo que ele chama PROSEVA, certo? Ele viu que pacientes pronados até 16 horas, em comparação com pacientes supinados, né, tinham redução da mortalidade em 32,8%, né? Então a gente, por esse estudo, consegue falar, olha, a prona realmente é efetivo para os nossos pacientes. Claro que hoje em dia, né, a gente não está vivendo a mesma coisa que esses estudiosos estavam vivendo naquela época. Não é a mesma doença, né? Por mais que seja a mesma síndrome, não é a mesma doença e a gente sabe que a gente acaba às vezes extrapolando, né, o período de prona dos pacientes do que o dos estudos, né? Mas a gente sabe que possivelmente mais para frente surgirão alguns novos estudos
comparando esses tempos de prono. Dentre as estratégias não ventilatórias, existe esse estudo, que é eu não sei se é FACT que pronuncia, né? Que é um estudo que ele comparava a reposição volêmica liberal, né? E ele media isso com a PVC de 10 a 14 e a reposição volêmica mais conservadora, né? Com uma PVC de 4, certo? Ele mostrou que não mudou a mortalidade dos pacientes dentro da UTI, né? Dentro dos pacientes em ventilação, mas ele aumentou os dias livres de ventilador, tá certo? Beleza. Agora, sobre o uso do neurobloqueador, né? Existem dois estudos importantes, né, no uso do neurobloqueador. Um é o Acurasis, eu deixei ele em ordem inversa, que o Acurasis ele saiu primeiro, tá? O estudo era assim, ele sedava profundamente, né, os pacientes que foram selecionados para o estudo, ele fazia uma sedação profunda e para um grupo ele dava placebo e para o outro grupo ele dava cisatracúrio, certo? Como bloqueador neuromuscular. E aí ele avaliou como que isso, como que poderia reduzir a mortalidade, mudava algum desfecho, né? Esse estudo, ele, quando ele, pelo que eu entendi, eu fui pesquisar também comentários sobre eles, e ele tinha um comentário interessante porque ele era questionável, né? Porque os escritores eles mudaram alguns parâmetros de análise para conseguir que uma redução, né, pequena de mortalidade, né? Mas existiam algumas críticas porque assim o grupo controle desse estudo ele não tinha uma ventilação, como posso dizer, é, padronizada, sabe? Não era uma ventilação protetora, entre outros fatores. Então, então mais para frente criaram esse novo estudo, o estudo Rose. Além do que o Acurasis ele é um estudo pequeno, se eu não me engano tinha uns 300 e pouco pacientes, certo? E o estudo Rose ele é um estudo mais recente, né? Ele comparava assim, paciente com uma sedação leve e um paciente com uma sedação profunda e o uso de neurobloqueador. Esse estudo também ele foi mais criterioso no quesito da ventilação dos pacientes, em ser uma ventilação mais padronizada, certo? E além do que ele é um estudo mais robusto, certo? E ele trouxe que assim a gente não teve mortalidade, não teve modificação da mortalidade dos pacientes, certo? Então, por isso que quando eu trouxe aqui, ó, aqui ele mostra, né? Aqui, ó, o estudo. Cadê o mouse? O estudo Acurasis e o Rose, ele está numa faixa aqui nesse gráfico de intervenção que ainda não tem total comprovação de que é efetiva para os pacientes. Porque a gente sabe que a gente usa o neurobloqueador é, bastante, né, nos pacientes com SARA, principalmente agora. Mas a gente tem que ser, a gente tem trazido, né, nas últimas aulas, o doutor já discutiu isso algumas vezes, da gente repensar o uso do neurobloqueador. Será que todo paciente que está pronado, né, e além do mais o estudo Rose, ele pronava os pacientes, tá? Sem saber se eles estavam usando bloqueador ou não. Então, assim, a gente tem que discutir, né? Será que todo paciente que está pronado, ele precisa ser profundamente sedado, tem que ser neurobloqueado, né? Então, esse estudo ele é importante porque ele traz isso, certo? Só que ele também, pelo que eu entendi, ele também não vai falar para a gente, sim, sabe? Não use neurobloqueador. Porque a gente sabe que o paciente que ele não é bem acoplado, que ele tem uma dificuldade de sedação, ele acaba fazendo mais vile, ele acaba causando mais lesões pulmonares. Então, o que eu vi que tem sido indicado é que, sim, esses pacientes que têm SARA grave, a gente usar o neurobloqueador pelo menos por 48 horas, né? Para a gente otimizar a sedação desse paciente, conseguir deixar uma sedação que, mesmo sem o neurobloqueador, ela seja protetora, certo? Seja importante. Além disso, né, outra estratégia não ventilatória é o uso da corticoterapia, né? E eu vi que tinha esses dois estudos, né, os principais estudos, esse LARS, né, que era usado, ele era usado o corticoide mais tardiamente nas doenças com SARA,
né, usado entre o 7º e o 14º dia. Na verdade, o estudo ele é planejado do 7º ao 28º dia, e ele viu que a partir do 14º dia, ele começava a aumentar a mortalidade dos pacientes bastante. Então, ele ficou entre os pacientes que com mais de 14 dias foram excluídos do estudo, né, por causa do aumento da mortalidade. E mesmo assim, né, ele não teve uma mudança significativa na mortalidade, certo? E aí depois tem esse estudo que é o DEXA-ARDS, né, que é o uso de dexametasona comparado com o tratamento convencional dos pacientes. E ele também não teve mudança na mortalidade, só que ele teve uma redução de dias livres da ventilação, tá? O estudo tinha uma crítica a ele que ele era um estudo duplo, não era um estudo duplo cego, e ele era um estudo pequeno, né? Então, assim, os pesquisadores sabiam que estava usando a dexametasona, né? Bom, esse é um artigo do COVID, né? Esse é o que a gente falou algumas vezes, que é o artigo Recovery, que ele traz uma mudança, pelo menos para pacientes COVID, né? Porque esse artigo mostra que o paciente COVID tratado com dexametasona, paciente COVID que necessita de oxigênio, que está nos primeiros dias de sintoma também, né? Não tão tardio, ele se beneficia do uso de dexametasona. O estudo é com 6 miligramas, né? Como a gente sabe, e a gente usa diariamente, né? E ele conseguiu diminuir a mortalidade em até 30%, certo? Bom, outra terapia interessante, outra terapia que é trazida para os pacientes que têm SARA é a terapia da ECMO, né? A terapia da ECMO não é uma terapia de resgate, na verdade. É uma terapia que quando a gente já tentou de tudo, a gente tenta ela, entendeu? Porque ela tem que ser, e a indicação dela tem que ser bastante criteriosa. Porque, assim, é muito fácil você indicar ECMO para um paciente COVID hipoxêmico, só que, assim, é muito difícil você conseguir desmamar esse paciente da ECMO quando ela é mal indicada, né? A gente vê esses pacientes que já tem vários dias de doença, né? Que já tem vários dias de intubação, que eles acabam evoluindo com problemas de sangramento e, assim, acabam sendo dependentes da ECMO para ficar vivos, né? Então, esses critérios da ECMO, o paciente tem que estar entubado em ventilação, né? Tem que ser uma doença pulmonar de início agudo, certo? Esses critérios aqui são os critérios principais, tá? E uma relação menor de 200 com uma PIP maior do que 10. Além de possibilidade de reversão da doença. Então, veja, se a gente pega um paciente que está na fase já fibrótica, né, da fisiopatologia, ele é um paciente que possivelmente não tem possibilidade de reverter aquela lesão alveolar. Então, assim, e lembrando que a fase fibrótica ela ocorre de 15, no mínimo 15 a 20 dias, né? Diferente da proliferativa, que é 7 dias. Então, o paciente que tem muitos dias, ele possivelmente não tem como possibilidade de reversão da doença, né? Então, acaba não sendo aplicado a ECMO para ele. Existem esses critérios complementares que a gente tem que ter pelo menos esses critérios de cima, né? Eu estou aqui apontando com o dedo. Esses critérios aqui de cima. E esses critérios complementares a gente tem que ter pelo menos um, certo, deles. Então, assim, a gente tem que ter uma relação PF menor que 50, com uma F maior que 100%, maior que 1 hora. E lembrando, assim, que quando a gente estuda a ECMO, ele fala que tem que ser todas as tentativas de resgate antes da ECMO. A gente tem que tentar recrutar o paciente, a gente tem que tentar pronar o paciente, a gente tem que tentar usar óxido nítrico para o paciente, né, antes de tentar levar o paciente para a ECMO, certo? O paciente que faz hipercapnia com pH de 7,2, uma frequência respiratória de 35, sendo que ele está com volume corrente de 6 ml quilo e com uma P platô menor que 30. Isso também, na verdade, fala sobre a evolução da doença, né? Um paciente que acho que a gente vê bastante isso. Um paciente que está numa evolução mais tardia, numa fase mais fibrótica, é um paciente que já tem muita colapso alveolar, né? É um paciente que já tem muitos alvéolos que não são funcionais. Então, é um paciente que vai fazer acidose, que ele não
não vai conseguir ter um volume, por mais que a gente tente aumentar o volume minuto dele, ele vai estar cheio de shunt, cheio de distúrbios VQs, né? Então, essa parte da hipercapnia fala assim, ó, um paciente que ainda consegue, né, no início, ele consegue ainda se recuperar dessa acidose, ele tem uma pressão de platô boa ainda, menor que 30, né? Então, isso ainda acaba sendo um outro critério interessante. Existe esse score de Murray, tá? Então, o paciente também tem que ter um score de Murray maior do que 3. Eu deixei aqui a tabelinha do score de Murray, porque é bem, né, decoreba, assim. Então, o score de Murray maior do que 3 pode também ser indicado para ECMO. E outra relação, uma relação de 50 com uma F de maior que 0,8, uma F de 0,8 maior de que 3 horas, certo? Então, esses são os critérios para a gente indicar ECMO, né? É muito criterioso. E a intenção de o paciente entrar na ECMO, né, é que o paciente fique com uma ventilação totalmente protetora, né? Um paciente que não vai ser ventilado a 8 ml, 6 ml por quilo. É um paciente que a gente pretende ventilar ele a 4 ml por quilo, né? Porque a gente quer inibir, a gente quer parar esse vórtice da vilha, a gente quer parar essa lesão pulmonar. Porque a gente sabe que dentro da sala existe a parte do paciente, da doença em si, lesionar o pulmão, e a parte da ventilação, né, que lesiona esse pulmão, certo? Outra estratégia não ventilatória também é o uso de vasodilatadores inalatórios, né? Para tentar melhorar os distúrbios VQs, certo? Com o aumento do fluxo sanguíneo para as áreas que são mais bem ventiladas, né? Ele reduz a hipertensão pulmonar e reduz bastante a sobrecarga no VD, certo? Mas também ainda não tem estudos randomizados que comprovem a diminuição da mortalidade, certo? Aqui é interessante, né? Eu acho que eu acabei nem falando disso na fisiopatologia, mas assim, além do Baby Lung, né? A gente sabe que o paciente com SARA ele tem a hemodinâmica toda alterada, que ele tem uma sobrecarga do ventrículo direito, certo? Até existem scores, né? Durante minhas pesquisas aqui, eu vi que tem alguns scores, como o paciente ter uso de PIP muito alta, uso de ventilação prolongada, existem scores para dizer se esse paciente tem mais risco de uma sobrecarga de ventrículo direito. Então, essa estratégia aqui de uso de óxido nítrico acho que também vem nessa tentativa, né, de melhorar talvez a hemodinâmica do paciente, certo? Faltou também aqui um slide falando assim. Existem outros estudos, eu vou trazer aqui, ó. Existem esse estudo aqui, o EDEN, né, que é o estudo sobre alimentação, né, sobre a alimentação integral dos pacientes, que ele comparava o paciente que já iniciava com uma dieta ideal para o peso dele, e um paciente que iniciava a dieta trófica, certo? E ao longo dos dias, de 7 a 14 dias, ele ia aumentando essa dieta até chegar no patamar ideal. E a gente viu que iniciar com essa dieta completa não é benéfico para o paciente, né? Não traz um benefício, tá? E deixa eu ver se era mais esse. Tem também essa parte aqui de baixo. Vocês veem o mouse aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver ele. Consegue? Tá certo. Essa parte aqui, ó, do tratamento conservador de oxigênio, que eu também achei interessante, a gente já discutiu algumas vezes, né? Tem um estudo aqui desses 3 estudos que fala assim, se a gente usa um PO2, se a gente consegue suportar um PO2 menor do que 100, se eu não me engano, o estudo trazia menor do que 80 até, ele não alterava a mortalidade desses pacientes, né? Não mudava o desfecho. Então, a gente poderia aturar uma pressão de O2 menor, certo? Aí, os outros 2 estudos, eles não traziam diferença, certo? Deixa eu ver. E achei interessante também ver esse aspecto, porque assim, ó, quantos pacientes a gente não pega que vão para a UTI, que vêm encaminhados de UPA, que estão com beta-agonista de horário, né? Assim, o pessoal tem uma tendência a usar beta-agonistas para esses pacientes, mesmo sem eles estarem fazendo
broncoespasmo. E aqui, ó, o uso do beta-agonista tem um estudo dele, chama ALTA, e a gente viu que são intervenções que não causam benefício nenhum para o paciente, tá? Deixa eu ver. Essa parte que eu coloquei aqui no final é só para a gente falar um pouco sobre o Covid também, né? Porque, que nem eu falei antes, o Covid ele não se comporta como as SARAs que eram estudados até o momento, né? Eu achei um artigo, né? Eu acho que a gente até discutiu isso antes, num dia que a gente discutiu também ultrassom à beira-leito, do paciente que tem dois fenótipos, né? O paciente do COVID. O paciente que tem o fenótipo L, que é o paciente que tem alta complacência, né? Aquele paciente que tem uma hipoxemia silenciosa. Até eu já li em um lugar falando do hipoxêmico feliz. Nesse artigo ele falava assim, que ele tinha uma teoria de que possivelmente, né, esse paciente, antes de ter mais chances, ele tinha mais espaço gordo, ele tinha mais alteração vascular primária do que a alteração alveolar, certo? E o paciente com fenótipo H, que é o paciente que tem baixa complacência, aquele paciente que é hipoxêmico, que a gente olha para ele e vê que ele está com uma hipoxemia, esse paciente tem ou alteração dos dois distúrbios, né? Tem alteração dos dois distúrbios, tanto o shunt quanto o espaço morto, ou ele é bem mais o espaço morto, certo? É aquele paciente que, por exemplo, que a gente devido ao número de shunt, a gente subir a FI dele ou não, não muda a saturação em si, tá? Aqui eu coloquei algumas das experiências que eu usei, tá bom? Assim, é um tema bem extenso, né? Por mais que eu fui estudando, parecia que sempre tinha mais coisa para ver e uma coisa vai juntando na outra. Essas doenças que têm inflamação sistêmica, então toda hora aparecia algum artigo mostrando alguma alteração em algum lugar diferente. Então, assim, eu tentei trazer o máximo de conhecimento que eu consegui, tá? Espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, gente. Muito obrigado, e é isso. Muito bem, vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, doutor. Sim, doutor. Então, Deixa eu até tirar meu olho aqui. Primeiro eu quero te parabenizar, porque essa tua segunda aula que você nos deu foi muito boa. E SARA é um tema complicado, complexo, acho que daria para poder ficar falando a tarde inteira, dá para poder fazer um curso de imersão só em SARA, né? Então, acho que tem bastante coisa para a gente poder discutir ainda antes da aula de ventilação mecânica na SARA. O Marcelo deve estar lá angustiado para poder dar aula de ventilação mecânica, mas acho que vale a pena a gente gastar aí vários minutos para poder falar um pouco de SARA. Alguém tem alguma pergunta para o Orlando, para mim? Antes de eu começar a fazer alguns comentários, queria ouvir um pouquinho as dúvidas principais de vocês. Eu tenho dúvida, doutor. Oi, quem está falando? Larissa. Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho dúvida se todo paciente com SARA, independente se for moderado ou grave, tem um baby lung. E se depois, se ele continua tendo um pulmão frágil, né, como se considerado um baby, com melhora da relação, ele ainda continua assim com melhora da relação, mas ainda tem que ventilar numa vazão mais baixa por estar fragilizado. Você acha, Orlando? Eu vou até colocar aqui, doutor, nos slides de novo da fisiopatologia, né? Deixa eu... Tá aparecendo aqui? Porque não tá aparecendo para mim aqui agora. Ah, aqui apareceu. Deixa eu ver se... Bom,
Então, doutor, o que eu acho, né? Na verdade, quando eu fui ler sobre fisiopatologia, eu entendi que nem todo paciente, assim, a SARA é uma doença difusa, né? Então, não é todo alvéolo que vai sofrer o processo inflamatório. E não é todo alvéolo que sofre o processo inflamatório que vai passar por todas as 3 fases, certo? Muitas vezes ele pode passar pela fase fibroproliferativa, ó, porque na fase fibroproliferativa, tanto os pneumócitos do tipo 2 começam a reproduzir surfactante, quanto eles restabelecem a barreira do alvéolo, né? Então, assim, nem todo alvéolo que passa por um processo inflamatório vai passar por um processo fibrótico, certo? Então, por exemplo, paciente que a gente está tendo melhora da relação, muito possivelmente, né? O paciente tinha uma relação de 150, depois de 5 dias ali uma relação de 200. Muito possivelmente ele conseguiu restabelecer a barreira de alguns alvéolos, conseguiu diminuir o edema intersticial e o edema alveolar, e ele consegue voltar a ter a hematose, né? Só que assim, o paciente que já tem alterações graves, aí eu já não posso dizer com toda certeza se nunca vai ter, porque eu também não acompanhei ao longo de tanto tempo, né? Mas o paciente, por exemplo, que tem uma complacência baixa, né? O paciente já perdeu grande parte da estrutura alveolar dele. Possivelmente esse paciente até pode diminuir a FI dele, porque nem todo alvéolo que ele tem fibrosou. Tem alguns alvéolos que se restituíram, né? Então acho que por isso ele pode diminuir a FI, mas ele não deixa de ser um pulmão ainda fragilizado, porque vão ter alvéolos colapsados ainda, ou alvéolos que não são funcionantes por causa da fibrose. Eu acho que, pelo que eu entendi, ia ser isso a resposta, doutor. Não sei se eu fui muito claro o suficiente. Vamos lá, acho que aproveitar essa pergunta da Larissa, que acho que vai ser um mote legal para poder discutir SARA de um ponto de vista conceitual, fisiopatológico, que acho que precisa ser bem entendido, compreendido, porque as outras coisas elas se encaixam com mais facilidades quando vocês tiverem a apreensão bem definida desse mecanismo do que acontece com o pulmão do doente com SARA. Então, a resposta óbvia para a tua pergunta, Larissa, é de que o conceito do Baby Lung ele não é um conceito dicotômico, ele é um conceito contínuo. Ela é uma variável contínua. Não existe um momento a partir do qual o doente tem Baby Lung. O Baby Lung vai se formando ao longo da gravidade do mecanismo fisiopatológico de base, à medida que uma grande quantidade de alvéolos pulmonares vão se encharcando de edema e deixam de ser recrutados no momento da inspiração, né? E a quantidade de volume de pulmão que fica disponível para o volume corrente acaba sendo pequeno. E ao você ter uma disponibilidade de pulmão pequeno, se a gente colocar a mesma quantidade de volume ali dentro, você hiperdistende as poucas unidades alveolares que estão disponíveis para aquele volume corrente. O Gattinone teve esse conceito em 1990, 1991, quando ele levou os doentes com SARA para a tomografia. E percebeu, mostra a tua figura seguinte, Orlando, e percebeu que aqueles doentes que a gente olhava para o raio-x e via uma grande quantidade de condensações nos 4 quadrantes, imaginando que aquilo estava acontecendo de uma forma difusa no pulmão, quando esses doentes ficavam deitados em posição supina, e o Gattinone inventou de levá-los para a tomografia,
Não foi nenhuma invenção do Gattinone, que as tomografias começaram a ficar disponíveis na década de 80 e na década de 90, comecinho, final da década de 80, começo da década de 90, ele levou os doentes com SARA para fazer tomografia daí de corpo inteiro, tomografia de pulmão, e ele percebeu esta primeira alteração que tem nesse slide do Orlando, de que aquele edema que parecia ser difusamente distribuído pelo pulmão, na verdade, ele era um edema dependente da força de gravidade. Ou seja, o pulmão se inflama e aquele edema intersticial ele se deposita por peso nas posições inferiores, que estão mais embaixo do pulmão. Quando você joga 500 ml de ventilação mecânica nesse pulmão, ao invés dele se distribuir pelo pulmão inteiro, ele se distribui para metade do pulmão, para 60% do pulmão, para 70% do pulmão. E o Gattinone, então, cunhou esse termo. Né? Nós estamos ventilando pacientes com 10 ml por quilo de peso, de volume corrente, como se todo o pulmão do adulto estivesse disponível para esse volume corrente. Quando, na verdade, não. Ele só tem metade do seu pulmão, 60% do seu pulmão disponível para ser ventilado. É como se a gente estivesse ventilando um pulmão de criança com um volume corrente de adulto. Né? Então, tomem cuidado, porque essa quantidade muito grande de volume está hiperdistendendo os poucos alvéolos que estão disponíveis para ventilação. E o que acontece quando você ventila os doentes com volume corrente, hiperdistendendo o alvéolo? Você causa 4 lesões, 3 lesões e uma quarta lesão que decorre do edema, que é a chamada lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica, né? A VILI. Então, é volutrauma, barotrauma e biotrauma. Bio, volo e barotrauma. Então, se eu pegar esse pulmão dessa primeira figura e jogar 500 ml aí dentro, esses 500 ml não vão para a parte mais dependente do pulmão, porque elas estão colapsadas. O ar não tem força para poder abrir esse pulmão que está colapsado lá embaixo. Mas ele hiperdistende o pulmão de cima, podendo causar 3 lesões. Volutrauma, essa distensão seguida com hiperdistensão, né, como se você fosse com um balão, fosse causando cada vez maior volume, tem uma hora que ele pode explodir. Ok? Barotrauma, aumentos de pressões muito altas dentro das vias aéreas, porque essa quantidade de volume não indo para as áreas mais dependentes, além de causar hiperdistensão no alvéolo, causa aumento de pressão. Esse aumento de pressão pode romper principalmente fibras do tecido intersticial do pulmão e, consequentemente, você vai ter pneumotórax, vai ter aqueles enfisemas subcutâneos que vocês veem frequentemente nos doentes que sofrem barotrauma, mas pode também sofrer biotrauma. Essa distensão aumentada, ela é uma lesão induzida por pressão aumentada, por distensão aumentada de tecido, que você verifica com frequência se você colocar, por exemplo, uma torneira pingando uma gotinha por minuto em cima da pele. O que vai acontecer depois de 6 horas? Estou perguntando. Vai acontecer dor, calor, rubor, tumor. Ou seja, vai inflamar a tua pele, não vai?
Eu estou falando de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou se você ficar fazendo assim na tua pele, ó, não causa nada. Daqui 5 minutos, isso é uma tortura. Daqui 1 hora, isso aqui está inchado. Porque microtraumas feitos de forma repetitiva gera inflamação. Se você hiperdistende o alvéolo repetidas vezes, gera inflamação. Ativa macrófago, ativa TNF, ativa interleucina, e aquilo inflama. Essa inflamação traz líquido para dentro do interstício do pulmão. E esse edema, ele se acumula onde? Ele se acumula lá embaixo, na parte dependente do pulmão. E esse edema vai cada vez aumentando mais. Essa área que está embaixo do pulmão, é que eu não consigo mostrar aqui com o meu mouse, mas o Orlando consegue mostrar essa fase mais azul. Orlando, me ajude lá com o teu mouse. Tá vendo, doutor? Estão vendo o Não, mouse? nada à esquerda. Esse aqui. Essa daí, essa área é edema que se formou no pulmão inteiro e que está se acumulando embaixo por dependência, por força da gravidade. Quando você inspira, joga o ar inspirado no pulmão, ele só vai para a área que está disponível. Ele não abre o pulmão de baixo. Estão conseguindo entender isso? E aquela área de cima vai sofrendo cada vez mais volutrauma, barotrauma e biotrauma. Isso mesmo. Essa área aí sofrendo biotrauma, inflamando, vai aumentando cada vez mais edema embaixo. É o vórtice, né? Então, essa ventilação mecânica não protetora, ela vai cada vez lesando mais o pulmão e cada vez aumentando a área de edema nas regiões dependentes. Quanto mais edema na área dependente, mais shunt, mais hipoxemia, menor a PaO2-FO2, maior a refratariedade da administração de oxigênio e mais hipoxêmico fica o doente. Ok? Como é que você controla isso? Você faz ventilação mecânica protetora para poder não causar mais lesão nesse pulmão e tenta abrir a parte mais dependente do pulmão. Como é que faz para poder abrir? PIP. Né? É a PIP que aumenta a pressão média dentro dessa via aérea, rechaçando líquido dentro do alvéolo e tentando recrutar um pouco de alvéolo, diminuindo a quantidade de shunt e melhorando a oxigenação dos doentes. Então, quanto mais PIP eu puser, mais eu recruto? Sim, quanto mais PIP você puser, mais você recruta. Mas chega num determinado momento que muita PIP causa hiperdistensão também dos alvéolos de cima. Que a PIP não vai só para o alvéolo de baixo, ela também hiperdistende o alvéolo de cima. Então, uma PIP muito alta aumenta recrutamento, mas hiperdistende e causa mais lesão no médio prazo, mais biotrauma, mais barotrauma, mais volutrauma das áreas de cima. São essas áreas que estão disponíveis ali, a área A. Né? Porque a área C ela está colapsada. Deu para poder entender? Então, não existe um momento a partir do qual o doente tem baby lung. Ele tem baby lung desde o começo. Eu posso dizer que no começo ele tem um pulmão de um adolescente de 12 anos.
uma situação mais grave, ele tem um pulmão de uma criança de idade escolar. E quando está muito grave, ele tem o pulmão de uma criança de 4 anos. À medida que ele vai melhorando, não há esse conceito de fragilidade pulmonar. O doente não se torna... O pulmão ele é frágil, mesmo que normal. Mesmo o pulmão normal, se eu ventilo com volumes correntes altos, 4, 6 horas depois eu tenho edema no pulmão. Se eu for para uma anestesia agora, por causa de uma apendicite, não tenho nenhuma lesão no pulmão, tenho lá uma complicação, e a minha cirurgia dura 3, 4 horas, e o anestesista inventou de ventilar o meu pulmão com 10, 12 ml por quilo de peso, eu vou fazer um pós-operatório mais complicado no pulmão. O Ari Serpa, um anestesiologista e intensivista do Einstein, excelente, tem feito muitos trabalhos com ventilação mecânica protetora durante a anestesia de pacientes com pulmões normais. E tem mostrado desfechos desfavoráveis quanto maior for o volume corrente que você aplica em doentes com pulmão normal. Né? Tanto é que a estratégia protetora com volumes correntes baixos, Marcelo vai mostrar, limitando a pressão de platô com alguma PIP, um driving pressure de no máximo 15, ela vale para todos os pulmões, desde o pulmão normal até o pulmão mais grave. O pulmão muito grave se deteriora mais rapidamente, mas o pulmão normal, submetido a estratégias ventilatórias não protetoras, um pouco mais de tempo, ele vai fazer lesão pulmonar, vai fazer edema de pulmão, vai fazer biotrauma, pode fazer volutrauma e barotrauma também. Ok? Então, é um conceito contínuo, não é um conceito... ele não tem baby lung. Agora ele tem, só porque ele tem SARA. Aí ele melhorou, ele não tem mais baby lung. Não. Ventilação mecânica, esquece. Você nunca mais, na tua vida, como intensivista, vai ventilar um doente que não esteja com volumes correntes limitados para não ultrapassar uma pressão de platô 25, uma driving pressure de 15, uma PIP moderada para manter o pulmão relativamente armado. Essa é a estratégia que vale para todos sempre, para todos os pulmões. Em especial para o doente com SARA grave. O doente com SARA grave, um pouquinho mais de lesão, ele piora muito. Né? Um doente com um pulmão normal, às vezes até a gente faz lesão induzida por ventilação mecânica, mas não percebe. Ele sai de uma PaO2, FO2 de 380 para 220 e não tem alteração significativa. Você consegue estubar esse doente no dia seguinte e ele recupera depois o edema sem grandes problemas. Respondi? Acho que esse é um conceito que vale eternamente. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Doutor, eu gostaria de fazer, o Alfredo. Oi, Alfredo, que bom. Gostaria de saber, assim, entendo muito bem volutrauma, barotrauma, né? Mas assim, gostaria de saber qual que é o biotrauma? Seria o trauma que a gente está causando no paciente? O quê? O biotrauma é o trauma inflamatório, é a inflamação que você causa. Entendi. Né? Um cara chamado Arthur Slutsky, há uns 20 anos atrás, ele cunhou esse termo. Por quê? Porque ele pegou doentes que estavam fazendo estratégias ventilatórias com volumes correntes variados e fez lavado broncoalveolar desses doentes
e mediu citocinas no líquido do lavado broncoalveolar. E aí percebeu que aqueles doentes que estavam recebendo ventilação mecânica com volumes correntes altos, quando comparados com aqueles que estavam recebendo volumes correntes baixos, tinham maior quantidade de citocinas no líquido alveolar, do lavado broncoalveolar. Demonstrando, e depois vários estudos experimentais foram na mesma linha, que essa hiperdistensão do alvéolo mostra um pouquinho aquele slide passado, aquele slide do New England, Orlando. Acho que 2 slides para trás. Esse slide, né? O outro, o próximo. Esse slide é um slide clássico, não dá para fazer uma aula de SARA sem esse slide. Do lado esquerdo de quem está vendo aqui é o pulmão normal. E o pulmão normal é um pulmão que tem pneumócito tipo 1, tem pneumócito tipo 2 e tem muito macrófago alveolar, né? E tem todas as células ali dentro do interstício, que são células, né? O pulmão é um pulmão que ele é quase que uma pele, uma mucosa, né? Que ele está aberto para o mundo exterior. Nós estamos sempre respirando o ar que vem de fora. Então, impurezas caindo dentro do alvéolo, e eventualmente bactérias, fungos, etc., eles precisam de ser clareados pelo pulmão. Macrófago alveolar é essencial. Então, essa área do pulmão, um pulmão normal que você inspira, expira, inspira, inspira, expira, e aí expira demais. Isso causa inflamação, né? Você vai perguntar assim, mas lesão traumática causa inflamação? Claro que causa. Quem está lá no HT vê processos inflamatórios brutais em pacientes que fazem trauma. Você bate a cabeça e faz um edema cerebral gigantesco, basicamente por inflamação, né? E o alvéolo ele se inflama. Esse aumento de citocinas que são secretadas dentro do pulmão, por causa desse processo de trauma repetitivo, ele aumenta mais a lesão inflamatória dentro do pulmão. Essas citocinas caem na circulação e uma grande parte desses doentes tem disfunções de órgãos à distância por causa da inflamação dentro do pulmão, né? Seja pela lesão primária, seja por uma ventilação mecânica não protetora, uma ventilação mecânica que ofende o pulmão, que causa lesão no pulmão. Essa lesão, que não é por volume, que não é por pressão, mas que ela é induzida pelo processo inflamatório, causa um vórtice de inflamação dentro do pulmão e com disfunções orgânicas à distância, que é originalmente chamada de biotrauma. Está respondido, Alfredo? Mais do que perfeitamente. Muito bom. Legal. Quem mais? Marcelo, a tua aula não só, Marcelo. Eu ainda tenho bastante coisa para falar de SARA, vai ficar para quarta que vem. Você não se incomoda? Não, doutor, não tem problema. Então vamos falar mais de SARA. Estou aqui com vocês aqui. Doutor, teria como você comentar sobre as repercussões hemodinâmicas da manobra de prona? Puxa vida, legal. Então vamos falar o seguinte, assim, um pouquinho de fisiopatologia, né? O Orlando comentou que os doentes com SARA frequentemente têm aumento da pressão na artéria pulmonar, né? E então, à medida que aquele pulmão ele vai se tornando um pulmão cada vez mais inflamado, com alvéolos que não são bem aerados, né? São parcialmente aerados, e alguns alvéolos que são
completamente colapsados, eles têm uma hipóxia alveolar. Essa hipóxia alveolar, ela estimula uma alça de feedback com vasoconstrição daquele alvéolo que está colapsado, né? E essa vasoconstrição, à medida que ela vai se somando em 10, 20, 30, 40% dos alvéolos com shunt, isso causa uma grande vasoconstrição nessas artérias, nessas arteríolas pulmonares, e causam como consequência um aumento da pressão na artéria pulmonar. Então, faz parte do mecanismo fisiopatológico do contínuo de gravidade da doente com SARA, e à medida que ela vai se tornando mais grave, cada vez menos alvéolos ficam disponíveis para ventilação. Isso diminui a complacência pulmonar, né? Segundo, piora a hipoxemia e a relação PaO2-FO2. Terceiro, aumenta a pressão na artéria pulmonar. Faz parte da gravidade do doente com SARA ele ter aumento da pressão na artéria pulmonar. A tal ponto que alguns doentes podem ter uma disfunção do ventrículo direito. E, em fases muito graves, até uma falência do ventrículo direito e chocarem por causa da vasoconstrição hipóxica. Se a gente adicionar a esse modelo todo um doente em que você estava respirando por ventilação por pressão negativa, e você intuba, gera pressão positiva dentro do pulmão, gera pressões aumentadas dentro desse pulmão com PIP alto, mais a vasoconstrição hipóxica em algumas áreas, os doentes com SARA sempre grave, sempre, de uma forma, uma caricatura aqui, faz parte, eles sempre vão cursar com pouco ou grandes aumentos da pressão na artéria pulmonar. E podem ter falências do ventrículo direito, por isso que eco na beira do leito pode ajudar também a avaliar essa particularidade, né? Se o doente com SARA começa a fazer hipotensão, choque, pode ser por infecção, pode ser por falta de volume, pode ser por hipocontratilidade do ventrículo esquerdo. Afinal de contas, a maior parte desses doentes tem infecção juntos. Mas também pode ser que alguns doentes possam ter uma grande hipertensão na artéria pulmonar, e isso só vai melhorar se você melhorar a hipoxemia desses doentes. Recrutar mais alvéolos. É um perde-ganha contínuo, né? Então, é esse que é o doente grave com os quais vocês estão lidando. Passa os 2 próximos slides. Orlando, por favor. Esse daqui, Próximo. doutor? Não, próximo. Então, esse aí é um slide em que você tem na figura da esquerda uma SARA clássica, e na figura do meio você tem um doente em posição prona. Então, quando você tirou o doente da ventilação por posição supina e colocou ele numa posição prona, várias coisas mudaram, né? Só visualmente está na cara aí que algumas coisas mudaram, né? A primeira delas é de que o coração deixou de ficar em cima do pulmão. Nessa figura, o coração parece que está inteiro dentro da coluna vertebral, né? Mas não, o coração, quando você coloca ele em posição deitado, ele se posiciona em cima da base dos 2 pulmões, mais do pulmão esquerdo, obviamente, né? Segundo, de que essa figura não é muito boa, mas o pulmão ele é mais triangular do que ele está aí, né? Ele é mais assim, ó, mais
trapezoidal, né? Ele tem muito mais área na parte de baixo, aqui na parte das costas, do que na parte da frente, né? Então, na hora que você coloca o doente na posição prona, aquela área que é a base do pulmão, ela fica para a área de cima. E aquele edema, então, que estava na parte dependente do pulmão, ele vem para a parte da frente. E livra as bases. Como a área das bases ela é muito maior do que a área, ela é significativamente maior do que a área da frente do pulmão, né? Ela é recrutável, rapidamente recrutável essa área. Ela não estava recrutada antes. Então, dois elementos rapidamente vocês percebem aqui. O primeiro deles é tirar o peso do coração em cima do pulmão, e o segundo é deixar uma área recrutável que é maior na parte das costas do que na parte da frente, né? Então, isso aumenta bastante a quantidade de pulmão disponível para ser ventilado, para ser oxigenado. Okay? Algumas outras alterações. Melhora a relação VQ, né? Quarto, né? Quando você ventila o doente com 400 ml de ar, por exemplo, de volume corrente, esses 400 ml de ar devem ir para o pulmão e eles exercem uma pressão para aumentar a área do pulmão de uma forma difusa dentro desse pulmão, né? Só que como a caixa torácica na frente ela é mais maleável, né? Ela exerce menos resistência ao ar, maior quantidade de ar vão para essa área da frente do pulmão. Ok? Quando você coloca o doente na posição supina, na posição com o externo para baixo, essa área ela fica presa na cama, né? E a hora que você joga 400 ml de ar, essa área posterior do pulmão com a coluna, como ela é mais rígida, ela não deixa que o ar hiperdistenda essa caixa torácica. Consequentemente, o ar ele é forçado a recrutar alvéolos naquela área azul que está ali. Então, são vários mecanismos de aumento de recrutamento de pulmão sem precisar de aumentar o volume corrente, sem precisar de aumentar a PIP, sem fazer estratégias de recrutamento, né? Simplesmente mudando o doente de posição. Tira o coração, que é um peso adicional, joga a área da base para cima, fica mais disponível, e para a mesma quantidade de ar, essa quantidade de ar se distribui melhor lá dentro do pulmão, recrutando áreas que estavam previamente colapsadas anteriormente. Ok? Vários mecanismos. Eu gosto sempre de lembrar de que nenhum mamífero dorme com a barriga para cima, né? Todos os mamíferos dormem de barriga para baixo. Desde ratinho, capivara, baleia, golfinho, cavalo, gato, cachorro. Eu ia dizer elefante, esses dias eu vi os elefantes dormindo lá, como eles dormem de lado, né? Mas nenhum deles dormiu de barriga para cima. E quando começou a surgir essa ideia da ventilação prona, na década de 90, eu lembro de ter visto nos congressos alguns filminhos assim que o pessoal filmava as pessoas normais dormindo, né? E aí contava a quantidade de tempo que as pessoas ficavam de barriga para cima, ficavam de lado ou ficavam de barriga para baixo. A gente fica
5%, 10% do tempo só de barriga para cima durante o sono. A maior parte do tempo nós estamos dormindo de lado ou estamos dormindo de barriga para baixo, porque ela é muito mais confortável do que dormir de barriga para cima. Dormir de barriga para cima piora até a apneia do sono, engasga a língua, todo o conteúdo do abdômen, principalmente dos obesos, cai para dentro do diafragma. Então, não tem sentido a gente, do ponto de vista fisiológico, ventilar um doente em posição supina. A gente ventila os doentes em posição supina porque ela é conveniente para atividade médica, atividade de enfermagem, né? Ventilar um doente em posição prona é desconfortável. Isso lembra de que, mesmo em situações normais, quanto mais de lado você estiver, quanto mais em oblíquo, quanto mais com a barriga para baixo você estiver, melhor é para a função respiratória, hemodinâmica, para dentro do pulmão e assim. Ok? O que mais? Bianca, você apareceu e desapareceu. Não se esconda. Quero uma pergunta tua. Acabei de chegar, doutor. Ah, você acabou de chegar. Ah, a Bianca já é R triplo mais. Só vim. Você não está dessa turma, né? Doutor. Vinícius, uma pergunta, Vinícius. Bruna. Ô, doutor. Uns 10, 15 minutos ainda de conversa. Doutor, aqui é o José. Tá me ouvindo? Ô, José, como é que vai? Tudo bem? Oi, tudo bem. Eu tenho uma dúvida que o Orlando Chega comentou na apresentação dele sobre a prona, que o estudo Prozeva, por exemplo, né, ele comenta sobre as 16 horas e que no Covid, como a gente não tem muitas evidências, a gente acaba extrapolando um pouco. Realmente não existe alguma evidência ainda sobre esse tempo da prona no Covid? Ou já saiu alguma coisa, alguma atualização? Não tem nenhum estudo controlado mostrando que um determinado tempo seja maior ou melhor do que um outro tempo, né? Que os estudos antes do Procelva tinham mostrado é de que a ventilação em posição prona não alteravam de forma significativa a mortalidade. O estudo anterior, que era um estudo do Gattinone também, que eu acho que é de 2004, 2005, por aí, mostrava que talvez os doentes com um subgrupo, os doentes mais graves, pudessem se beneficiar. Mas os estudos antes do Procelva, eles eram feitos com ventilação em posição prona durante 8 horas, durante 12 horas. Então, o Procelva mostrou uma forma de você poder fazer ventilação prona que todo mundo abraçou como sendo o método de ventilação em posição prona que deveria ser seguido posteriormente. Os pesquisadores achavam que a ventilação era tão boa em posição prona, ela protege o pulmão, ela recruta sem aumento de pressão, ela melhora o estado hemodinâmico do doente, diminui droga vasoativa, de que não fazia sentido a gente não deixar o doente em ventilação prona o mais tempo possível. Então, o protocolo que eles idealizaram foi um protocolo em que você deixava o doente o mais tempo possível em ventilação na posição prona, mas daí havia uma pergunta assim, mas como é que eu sei que se o doente não melhorou e que ele não precisa mais da posição prona? Como é que você sabe? É complicado. Mas, né? Você tem que fazer uma tentativa e erro, você entende? Tem que supinar o paciente, tem jeito. Você tem que supinar o doente e ver se ele não fica bem em posição prona. Ponto. Então, o protocolo, na hora que você vai montar um protocolo, você cria uma estratégia.
E a estratégia daqueles franceses foi assim: vamos deixar eles em ventilação prona o mais tempo possível, mas todo dia de manhã eu ponho esse doente em posição supina, deixo ele estabilizar um pouco e vejo se ele continua grave ou não. Né? Se ele continuar grave e a PaO2 dele e a FiO2 diminuir, eu volto ele para a posição supina outra vez. Então tá bom, vamos montar aqui um protocolo. Então vamos lá, vamos pegar um estudo multicêntrico. Vários centros, o nosso protocolo é todos os dias às 8 horas da manhã, coloca o doente em posição supina. Aí deixa o doente mais ou menos uns 30 minutos, 50 minutos e faz uma outra gasometria. Mede outra vez a PaO2 e a FiO2, colhe sangue, aproveita para dar banho, aproveita para poder fazer o que precisar de fazer com esse doente. Lá pelas 10 horas, meio-dia, meio-dia todo mundo volta a colocar em posição prona outra vez. E aí ficou esse protocolo, 16 a 20 horas de posição prona para todo mundo, sempre no dia seguinte você refazendo a estratégia para poder colocar em posição supina e ver se ele precisa deixar em posição prona ou não. Precisa voltar para a posição prona. Essa é a estratégia vencedora, essa é a estratégia que está estipulada. Agora, se você pega um doente grave, um doente com PaO2 e FiO2 que estava muito resistente, você coloca esse doente em posição prona, ele melhora significativamente. Você não precisa colocar ele em posição supina novamente, porque ele continua grave, mas está melhor. Cada vez que eu tento colocar ele em posição supina, ele piora. Puxa vida. Será que eu não posso prolongar um pouco essa ventilação em posição prona? Pode. Ventilar o doente em posição prona durante 7 dias seguidos tem algum mal? Puxa vida. Tem algum mal? Vai fazer escara de curva, vai fazer escara no rosto. Protege, roda o doente um pouco, coloca ele um pouquinho em oblíquo, coloca ele oblíquo do outro lado. O doente muito obeso não tem muito jeito. Ok, então um doente muito obeso, vou colocar em posição prona. Mas não dá para poder rodar esse doente. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem muita resposta, mas Sim, entendi. não tem muito problema deixar o doente em ventilação prona durante 7 dias seguidos. Não tem. Caramba. Então, entendi. deixa ele em ventilação prona o máximo que você puder, e individualmente, conhecendo os mecanismos fisiopatológicos, conhecendo as estratégias, conhecendo as dificuldades que você tem no serviço. Alguns doentes, por regra, deveriam todos os dias de manhã voltar para a posição supina, limpa o doente, dá uma aliviada das áreas de pressão, né? Você tem uma boa quantidade de enfermagem, colhe os exames de sangue, faz todas as coletas que tem que fazer, pede uma outra PaO2 e FiO2 e lá pelo meio-dia volta a colocar em posição prona. Não, hoje não dá para poder colocar em posição prona, hoje o dente está muito grave, vou deixar ele em posição prona. Não tem muito problema. Não cause mal para os doentes, mas não tem muita regrinha e não vejo grandes problemas de deixar o dente. Respondi ou não? Com certeza, valeu. Só um adendo, doutor. Aqui é a Larissa. Olá. Só lembrando do serviço, dependendo de onde está passando, né? Às vezes a má higiene oral no paciente está pronado, né? Às vezes tu tenta pensar que o paciente está respondendo à prona, vou estender um pouquinho mais, só que tem esses cuidados, assim, que não fazem a higiene, ou cuida, ou não tem esse segmento da enfermagem, e às vezes o paciente tem a maior possibilidade de fazer uma PAV só porque não tem esse cuidado, né? Então a gente às vezes tenta pensar na evolução da melhora pulmonar, né? Mas você pode facilitar a PAV por esse motivo. Lembrando que dependendo do serviço, né? Tem que ter bom senso e sempre individualizar. Isso mesmo, gostei. O que mais? Doutor. Eu queria fazer um comentário também. Quem?
Oi, Lari, pode falar, depois eu falo. Não, é só rapidinho da aula do Orlando lá, que eu achei bem legal, que mais poderia ser 2 aulas, né? Uma pré-Covid, né? Sara pura antes do Covid e outra do Covid, porque dá para falar outras coisas que o Covid faz, né? A ECMO, ele parece que teve um viés do Covid, né? A ECMO é uma ponte, né? Que você está fazendo, né? E aí as recomendações da ventilação protetora, tudo isso tem indicação, na verdade, de fazer, né? Mas para o Covid é outra estratégia, como ele apresentou, né? Mas lembrando que a estratégia de despertar diário, tanto do bloqueador neuromuscular, usar mais, intermitente, contínuo, poucas horas, seria até antes do Covid, e aí quando a gente coloca o Covid já muda toda a estratégia. Parece que a gente está falando até de outra doença, não como a outra fisiopatologia, como o Orlando abriu a aula. É verdade. A primeira ou a segunda reunião nossa de terça-feira de agosto vai ser para falar só de Sara de Covid. Tá? Alguém tinha pedido a palavra para fazer uma outra pergunta? Quem? Oi, doutora Bruna. Oi, Bruna. Doutora, até complementando um pouco o que o José comentou, né, da questão de avaliar qual que é o tempo certo para a gente manter um paciente pronado ou não, né, a questão de, até hoje de manhã eu estava discutindo isso com o Bruno lá na HR, de individualizar bastante a indicação da prona, né, você não vai precisar esperar o paciente ficar com uma relação na gaso menor que 150 para pronar, né, tem até um estudo, não me recordo o nome agora, mas que demonstra que há benefício de você pronar, às vezes, um paciente com uma relação um pouco maior do que 150, mas que ele vai conseguir ter um desfecho um pouco melhor, né, na questão de melhora de oxigenação, desmame de FI no ventilador, até melhora da parte pulmonar. É um pouco difícil da gente conseguir fazer isso hoje, acho que dentro da UTI, ainda mais na UTI COVID, né, que muitos pacientes são bastante graves, pelo menos lá na HR, realmente os pacientes estão vindo muito graves, né, e precisando de cada vez mais de uma FI mais alta, e mal chegam dentro da UTI, a gente até acaba pronando, né, infelizmente. Mas é legal esse estudo, né, que ele comenta desse benefício, né, de você individualizar o teu doente também, e não apenas ficar amarrado a uma indicação formal, né, claro que ela existe, mas em alguns momentos talvez você pode dar uma individualizada, às vezes pronar com um pouco que não seja tão, assim, dentro daquela indicação, né, e acabar antecipando um pouquinho essa prona. Acho que eu concordo com vocês em todos os graus. E acho que o que o ProSelva fez, e vários estudos dos mecanismos fisiopatológicos da proteção pulmonar que a ventilação em posição prona traz, eu poderia dizer o seguinte, Bruno, que se você tiver um doente com SARA grave, neste caso, definida com uma PaO2 abaixo de 150, esse doente, sempre que possível, deve ser pronado. Ok? Não há nenhuma razão para imaginar que é só esse doente que precisa ser pronado. Mas esse doente precisa ser necessariamente pronado. Né? Porque a redução de mortalidade que o estudo mostrou, aproximadamente 25%, mostra que você ventilar um doente com uma PaO2, FiO2 abaixo de 150, sem pronar, isso provavelmente induz lesão pulmonar adicional, por causa das estratégias de recrutamento que você frequentemente tem que utilizar para poder oxigenar bem um doente com PaO2 e FiO2 acima de 150, que induz mais complicações e maior mortalidade. Não é que a ventilação em posição prona ela
diminui a mortalidade. É que continuar ventilando um doente da forma habitual, mesmo da forma protetora, em posição supina, acrescenta a mortalidade. E você evita com a posição prona essa adição de mortalidade. E aí, se você azeita o teu serviço para que a ventilação em posição prona ela seja segura, pessoal de enfermagem, fisioterapia, está todo mundo bem treinado, esse doente não é frequentemente estubado, esse doente não faz PAVI, como a Larissa falou, enfim, se você consegue não acrescentar risco adicional, você tem um serviço bem feitinho para poder colocar em posição prona, não vejo nenhuma razão do porquê que doentes em fases mais precoces não possam ser ventilados em posição. Você não precisa esperar os 150. Então, mudando um pouquinho a tua pergunta, eu posso ventilar um doente com uma PaO2 e FiO2 maior que 150? Eu diria para você, você sempre deve pronar com PaO2 FiO2 abaixo de 150. E antes disso, se você se sentir segura no método de posição prona, ela não acrescenta lesão adicional e pode melhorar a PaO2 e FiO2, facilitar a tua ventilação, do ponto de vista fisiológico, ela é melhor. E eu volto a dizer, todos os mamíferos dormem de barriga para baixo. Se todos os mamíferos dormem de barriga para baixo, todos os nossos doentes deveriam, mesmo em situações de pulmão normal, serem ventilados de barriga para baixo. A gente não faz isso porque isso é desconfortável. Mas que é fisiológico, é. Ok? Eu durmo abraçadinho com um travesseiro, com a minha esposa, de um modo geral de lado e de barriga para baixo. Eu sou capaz de apostar que vocês fazem a mesma coisa. Ninguém dorme de barriga para cima. Obrigada, doutor. Estou exagerando, fazendo uma caricatura, ver se guarda isso, né? É da vida. Mas eu acho bacana essa história de que até as baleias dormem de barriga para baixo. Você sabe que golfinho e baleia não dormem, né? Só um hemisfério dorme, né, de cada vez, né? Isso é bem definido com um golfinho, porque não pode parar, né? E tem que respirar. Então, é um hemisfério que dorme, depois o outro hemisfério que dorme. Essa é uma outra história. Eu dei uma aula uma vez do CEPET há uns 5 anos atrás. Foi a aula... todo mundo gosta de mim, que foi a pior aula, a aula mais chata que eu já dei. Eu gosto dele, que é a aula mais gostosa que eu levei para preparar, que era a cronobiologia dentro da unidade de terapia intensiva. Como a gente desrespeita, né, o dia e a noite dentro da UTI e como isso desregula as atividades hormonais, os ritmos circadianos, assim por diante. Eu durmo pouco, mas dormir é importante, é essencial. Dormir de barriga para baixo. Quem mais? Ok. Obrigado, Orlando. Certamente a gente não falou tudo, faltou um monte de coisas, mas nós temos aí 2, 3 anos para poder falar. Doutor. Isso, acho que deu uma bela de uma introduzida. E, Marcelo, a gente continua daí na próxima quarta. Eu achei que era importante a gente discutir um pouco. Se não ficava só a apresentação, aula.